Olá, bem-vindos a mais um vídeo de tutorial da Canonical. Meu nome é André, eu sou engenheiro de campo da Canonical no Brasil e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre MicroStack. O MicroStack ele é uma nova distribuição de OpenStack que a Canonical criou recentemente. Ele ainda está sendo distribuído como Technology Preview. Nós não estamos ainda vendendo suporte de forma oficial, mas o lançamento da ferramenta vai ser feito em breve e aí todo mundo vai poder contratar suporte e usar ele em produção. Só para referência, nós já temos uma outra distribuição de OpenStack chamada Canonical OpenStack ou Charmed OpenStack, como é o nome oficial dela. Essa distribuição já existe há muitos anos, ela é muito confiável, sólida. A gente vem usando ela em instalações de clientes há muito tempo. Inclusive, se você for lá no site do openstack.org, dentro da parte de Marketplace Distros, e procurar nessa mais de 2 dezenas de distros oficiais aqui que o projeto divulga, o Charmed OpenStack consta lá como uma das distribuições oficiais, mas o MicroStack é diferente disso. O MicroStack é uma nova distribuição, ela ainda não aparece aqui nessa lista, mas em breve vai aparecer, então nós vamos passar a ter 2 distribuições. A ideia do MicroStack é partir do zero com uma nova maneira de fazer essas instalações que é muito mais flexível e interessante do que a maneira antiga e trazer novas possibilidades e ao mesmo tempo tornar a instalação do OpenStack muito mais fácil do que ela é hoje. Mesmo o Charmed OpenStack tendo simplificado muito a instalação através da automação que o Juju oferece, ainda assim é uma instalação razoavelmente complexa. Afinal de contas, o OpenStack é um produto complexo, não tem muito que se possa fazer. Mas a ideia do Sunbeam, e como vocês vão poder comprovar nos próximos minutos com uma instalação que nós vamos fazer, nós conseguimos simplificar isso ainda mais. E só mais uma observação sobre o nome MicroStack. Talvez vocês encontrem por aí o nome MicroStack relacionado ao nome Sunbeam. Sunbeam é o nome interno que nós usamos para o projeto do MicroStack dentro da Canonical, e ele basicamente significa a tecnologia que está sendo usada para instalar todo o engine que foi criado para fazer a instalação do OpenStack é chamado Sunbeam. Já MicroStack é o nome do produto comercial que a Canonical vai lançar com suporte, que usa a tecnologia do Sunbeam por trás para fazer a instalação do OpenStack. Então, apesar deles não serem exatamente a mesma coisa, na prática a gente usa os dois nomes de forma intercambiável. Então vai haver momentos que eu vou falar MicroStack, vai haver momentos que eu vou falar Sunbeam, e vocês podem entender que basicamente os dois significam a mesma coisa. Toda a documentação do MicroStack está neste site chamado microstack.run, que vocês podem ver um resumo dos porquês, da tecnologia, de várias informações interessantes, um pouco mais comerciais. Mas aqui nessa aba Docs há uma série de informações muito interessantes e muito técnicas sobre tudo o que acontece por trás desse novo modelo de instalação, desde as motivações para ele ser criado, a arquitetura, como ele é, como os componentes estão distribuídos em locais diferentes. Eu vou entrar um pouco mais nisso nos próximos minutos. O que é um manifesto, todos os endpoints onde eles ficam, e vários how-tos aqui. Esses how-tos eles são mais específicos sobre coisas, por exemplo, que você pode fazer após ter instalado o cluster, como inspecionar partes específicas do cluster, escalar o cluster para mais nós, fazer scale down do cluster, tirar nós, caso você tenha que remover o nó primário, que ele tem uma role um pouquinho especial aí no cluster, mas é possível remover ele também.
como configurar Object Storage, e mais uma série de usar TLS implementado com uma CA interna ou com CA externa, e mais configurações de vários tipos de autenticação e protocolos. Então aqui você vai ter muita documentação interessante. Hoje nós vamos focar nesses 4 itens do topo aqui. Eu vou seguir, na verdade, o multinode, mas eu vou falar rapidamente qual a diferença entre esses 4 itens e qual deles você deveria seguir caso você esteja querendo fazer uma instalação nova. Muito bem, qual é a diferença entre esses tutoriais aqui? O primeiro é para você instalar um single node. E a ideia deste tutorial é que você instale esse single node de uma forma muito rápida e muito simplificada, sem praticamente te perguntar nada. E é por isso que durante a instalação esse parâmetro accept defaults vai ser passado. Toda vez que você passar esse parâmetro, ele vai simplesmente aceitar todos os defaults em todas as perguntas, não vai nem te apresentar essas perguntas. E aqui também, depois no configure, o parâmetro é passado novamente, e assim vai. Então a instalação vai ficar muito simplificada. O problema desse tipo de instalação é que ele só serve para você instalar, por exemplo, numa VM, um nó rapidamente que você quer usar para demonstração, algum teste rápido que você queira fazer no OpenStack somente na máquina local, porque essa instalação ela depois não pode ser mais expandida. O motivo disso é que dentro daquelas perguntas que ele faria para você durante o início da instalação, algumas delas dizem respeito à possibilidade de você expandir o cluster, e automaticamente você vai estar respondendo não, porque você aceitou os defaults, e o default é não em algumas daquelas perguntas. Então, se você tem alguma pretensão de que esse cluster no futuro possa ser expandido, ideal é não usar essa opção. Agora, se você quer simplesmente criar a instalação mais simples e rápida possível, num ambiente super simplificado, apenas para fazer algum teste e depois destruir, então realmente essa é a melhor opção. Já as próximas duas, elas são muito parecidas. O Single Node Guided, e aqui a palavra Guided apenas explica que diferente do Quick Start, onde você já tem questões pré-respondidas, no Single Node Guided você vai ser guiado pela instalação mais detalhada, respondendo uma série de perguntas, mas você ainda está instalando apenas um nó. Já no multinode você está instalando mais nós. Então é mais ou menos como se esse tutorial do Single Node fosse o mesmo tutorial que o multinode, apenas parando no fim do primeiro nó e não continuando a instalação para os nós seguintes. Toda a instalação você precisa fazer o deploy do primeiro nó, e depois que você fez o deploy do primeiro nó, você expande o cluster para os nós seguintes. Esse é o modelo normal de instalação. Então nada impede você que você faça o deploy do primeiro nó e pare. E no futuro, talvez adicione mais nós. Então isso é perfeitamente possível. E por causa disso a distinção entre esses dois tutoriais é muito pequena, mas há sim algumas diferenças que eu vou citar aqui. Apesar de que você pode expandir esse single node no futuro, há algumas diferenças, como por exemplo, aqui no multinode, ele já te sugere ter máquinas de 32 GB de memória ao invés de máquinas de 16 GB, como aqui no caso de você estar fazendo um single node. E alguns outros detalhes, por exemplo, como durante a instalação no caso do multinode, ele vai te sugerir habilitar as 3 roles, tanto de compute, quanto de control, quanto de storage, enquanto que aqui no single node essa opção não é passada. E aí por default ele vai habilitar apenas as roles padrões, que são a control e a compute. Então você não vai ter storage. A ideia é que se você tem só um nó, a role de storage não é importante, você não vai criar um cluster de storage de qualquer forma. Claro que você pode expandir esse cluster no futuro e passar a querer a role de storage, você pode adicionar ela mais tarde. Mas aí isso vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, se você tem a intenção de no futuro fazer a expansão do cluster, é interessante que você já siga o multinode já desde o início,
e apenas termine ali no primeiro nó e mais tarde volte para fazer os outros. Eu vou seguir o multinode de qualquer forma, porque nós vamos fazer uma instalação de 3 nós nesse caso. E esse último, que é o multinode com mass, esse sim é uma instalação bem diferente das outras. Ele envolve o uso do produto mass na instalação, e é uma instalação onde, diferente desses anteriores, que você precisa instalar as máquinas com Ubuntu você mesmo, você precisa dar SSH para dentro delas e começar a rodar os comandos que vão construir o ambiente do OpenStack. No caso do mass, ele vai fazer deploy das máquinas para você através do mass. Então você já tem que ter o mass previamente instalado, você tem que ter os nós desligados e cadastrados no mass e disponíveis para uso. E a partir do momento que você roda o comando de Sambin numa máquina cliente dedicada para aquela instalação fora do cluster, o Sambin conecta no mass, faz deploy desses servidores, já entra neles e faz toda a instalação para você. Então é uma instalação muito mais robusta, mais automatizada, mais enterprise, mais voltada para ambientes grandes, mais voltada para ambientes com muitos nós, e provavelmente o tipo de instalação que um cliente desejaria num ambiente de data center. Mas não há nenhuma restrição em você seguir o modelo multinode normal, onde você faz a instalação manual dos nodes e seguir crescendo o cluster também de forma manual, sem problema nenhum. As limitações em termos de número de nós que você pode adicionar não são diferentes entre os dois. Ok, então passando rapidamente sobre o tutorial, apenas para ficar mais claro o que nós vamos fazer mais tarde. Os requerimentos não são muito grandes. Basicamente você precisa de algumas máquinas rodando Ubuntu Jam versão 22.04. A versão 24.04 Ubuntu Noble já está lançada. O produto está sendo adaptado para rodar nela, mas ainda não está pronto. Então, quando ele estiver pronto, esse tutorial vai ser atualizado. Por enquanto, por favor, usem a 22.04, isso é muito importante. Você pode usar qualquer máquina a partir de 4 processadores. Obviamente que para um ambiente de virtualização você provavelmente vai querer muito mais cores para você poder usar para as VMs, e 4 cores parece um número muito pequeno, mas a instalação do produto em si vai funcionar bem a partir de 4 cores. A ideia é que você tenha uma certa quantidade de memória mínima por nó. 32 GB é um bom começo, mas novamente você provavelmente vai querer muito mais, já que você é um ambiente de virtualização. Esse disco prevê a instalação esse espaço em disco prevê a instalação do SO e também criação de discos de VMs. Novamente você provavelmente vai querer muito mais que isso. E um segundo disco que vai ser usado para criar um cluster de Ceph. Esse disco tem que ser separado do disco do SO. Ele vai ser formatado e entregue ao Ceph para uso dedicado no cluster de Ceph, enquanto o primeiro disco vai continuar sendo um disco independente com o SO instalado e mais espaço para colocar discos de VM. Quando você for criar VM, você pode escolher em qual dos dois lugares você quer pôr. E por último, 2 interfaces de rede. Esse é um tópico que eu gostaria de enfatizar, porque ele é muito importante. Apesar de que você até pode usar o mesmo range de IPs e a mesma rede do lado de fora para as VMs que estão dentro do OpenStack e para a administração dos hosts Ubuntu, você precisa de 2 acessos físicos diferentes para esses 2 mundos. O motivo disso é que a maneira que o OpenStack funciona e o componente que ele usa, que é o Open vSwitch, quando ele toma uma das interfaces de rede que estão presentes na máquina para o uso dele, para que todo o tráfego de VMs que também estão plugadas nele consiga sair para o mundo externo através daquela porta de rede, o kernel perde controle sobre aquela porta de rede. Então você não consegue ter mais um IP
funcionando naquela porta de rede, e para isso você precisa ter uma segunda porta que você vai usar de forma dedicada para entregar para o OVS, enquanto a primeira porta segue com o IP para a gerência do host. Além da gerência, ali também vai passar os túneis de VXLAN, vai passar acesso ao CEF, replicação do CEF, vai passar as APIs internas e externas do OpenStack, vai passar uma série de outros tráfegos em cima desta primeira interface, enquanto a segunda interface fica sendo dedicada para tráfego que está entrando e saindo nas VMs em particular. Do lado de fora dos hosts, você até poderia jogar esses dois acessos na mesma VLAN, separar ranges dentro dessa mesma VLAN e entregar para usos uma parte dos IPs para o host, outra parte para as VMs. Mas esse é um tópico mais avançado. Eu não vou cobrir isso nesse vídeo, tá? Então, nesse vídeo eu vou lidar com duas redes completamente separadas. Cada uma desses duas portas de rede estão plugadas em VLANs separadas. Cada uma delas tem seu range de IPs separados. Cada um tem seu gateway independente. Os dois gateways dão acesso à internet. Um gateway roteia para o outro e eu consigo, através de uma rede, acessar a outra. Então, esse é o ambiente ideal para você começar o laboratório. Ter essas duas redes separadas e cada uma delas funcionando de forma independente. Aqui há uma sugestão de alguns nomes que você pode usar. Sugestão de classes de IPs. Eu vou mostrar daqui a pouco quais são as classes que eu escolhi. Aqui ele está mostrando que no caso deste tutorial, a ENO1 era a interface que tinha a primeira classe, que era de gerenciamento, e aonde a parte do control plane do OpenStack também vai estar. E a segunda placa seria a ENO2, onde estaria a segunda rede, que seria usada para a rede de VMs, addresses usados para VMs para acessar o mundo externo. E os nomes de interfaces que eu vou usar também não são esses mesmos, mas eu já mostro. E em seguida a gente pode ir para a execução dos comandos que realmente vão fazer a instalação. O primeiro comando vai ser a instalação de um snap. O snap se chama OpenStack, mas dentro deste snap vai haver um comando chamado sambin. Tá? Isso é normal, não estranhe. Depois da instalação do snap, a gente vai começar a rodar alguns comandos, como por exemplo um comando que prepara o nó, instala todos os pré-requisitos necessários, faz algumas configurações de usuário, mais algumas coisas. Depois um comando de bootstrap, que realmente é o comando que vai instalar o OpenStack inteiro na máquina. Toda a instalação do OpenStack está acontecendo aqui dentro deste comando. Esse comando vai fazer algumas perguntas na console, e essas perguntas vão influenciar como esse OpenStack é instalado. Depois há um momento onde você adiciona mais nós. Tá? A adição do segundo nó é algo que, se você quiser instalar só um nó por enquanto, você pode pular. E aí aqui você também vai instalar o snap e rodar também o prepare, depois rodar o join nesse segundo nó. Nós vamos passar por isso. Depois a terceira máquina, que você também pode pular. Depois nós vamos fazer um resize do control plane. O que o resize significa? Quando você está instalando o primeiro nó, todo o control plane é instalado com um scale igual a 1. Todos os containers todos os componentes do OpenStack vão ser instalados uma cópia só de cada, uma instância de cada um deles. A partir do momento que eu tenho 3 nós, eu já posso ampliar essa escala para 3, que aí eu vou ter o componente rodando 3 vezes, um em cada nó. De 3 para cima eu consigo ter o HA habilitado. De 1 a 2 eu ainda não consigo. Então, a partir do momento que eu tenho 3 nós, eu posso rodar esse resize e ele vai multiplicar a escala de todos os componentes para 3. Não é ideal rodar esse resize enquanto você não tiver pelo menos 3 nós. Então, caso você tenha pulado a adição do segundo e terceiro nó no tutorial, você pula também o resize, e mais tarde, quando adicionar nós extras, você pode voltar e fazer um resize. No final, a gente vai rodar um configure. Esse configure vai preparar o ambiente com um domínio e um projeto chamado demo, para que você possa testar o OpenStack.
vai também importar uma imagem, criar alguns flavors, criar redes, criar routers, deixar basicamente o ambiente pronto para que você possa entrar e brincar um pouco com o OpenStack. Se você já é um usuário de OpenStack, já conhece bem como ele funciona, sabe importar as imagens você mesmo, tem flavors muito específicos que você quer no ambiente, que não são exatamente os que serão criados aqui como um exemplo. Então você pode basicamente ignorar essa parte do configure e conectar com o cliente do OpenStack diretamente nele, importar esses recursos todos você mesmo e começar a usar o OpenStack logo após o resize. Caso você não conheça muito bem o OpenStack ou não queira ter esse trabalho todo de preparar esses recursos extras que você precisa para que você possa sair usando, então você pode rodar esse comando configure, ele vai criar esse ambiente demo para você e aí você consegue entrar e usar. No ambiente de produção, ideal é que você mesmo faça as configurações e não use o configure, mas também não há nenhum problema em usar e simplesmente em rodar o configure, mas simplesmente não usar esse ambiente demo para nada. E no final, o ambiente vai estar pronto para usar e você já vai poder criar VMs. Então é isso. Como vocês podem ver, a instalação é muito simplificada, com 5 ou 6 passos. Nós vamos ter um OpenStack instalado, funcionando, usável, em cluster, de uma maneira razoavelmente simples, se comparado a qualquer outra distribuição de OpenStack que já existe, inclusive a nossa própria distribuição chamada Charmed OpenStack. Então agora eu vou para um terminal, onde eu tenho as minhas 3 máquinas, e nós vamos iniciar a instalação. Só mais uma coisa antes da gente iniciar, alguns outros comentários interessantes. Eu disse que aqui no Bootstrap o OpenStack já estava instalado e que essa parte do configure, aqui, a parte dos adds dos nós, obviamente, também é opcional. Você vai crescer o cluster se você quiser. A parte de configuração que acontece aqui depois, ela também é razoavelmente opcional, porque você pode querer fazer a sua própria configuração. A parte de resize, ela só faz sentido se você já tiver pelo menos 3 nodes, mas a parte importante aqui é a seguinte: o resize ele pode acontecer a qualquer momento. Não há necessidade das coisas serem feitas nesta ordem que está listada aqui. Então eu posso pular do fim do Bootstrap aqui do primeiro nó direto aqui para o configure, aonde eu faço a configuração toda da cloud. Eu começo usando um nó só, eu já posso criar VMs, e mais tarde, quando eu quiser, num outro dia, um ano depois, se for o caso, eu volto aqui, faço o add e o join dos outros 2 nós, e a partir do momento que eu tiver 3 nós, eu daí rodo o resize, porque o resize só faz sentido no momento que eu já tenho pelo menos 3 nós. Então eu só queria deixar claro que essa ordem aqui não é estritamente necessária. E esse ponto é importante pelo seguinte: dependendo do tempo que esse vídeo levar, eu vou quebrar ele em 2 partes. Então eu provavelmente vou sair do Bootstrap e vou direto para o configure, para que eu já tenha um cluster usável e eu já possa criar VMs. E depois eu vou voltar e fazer a adição de mais nós. E fazendo dessa forma, é possível eu quebrar isso em 2 partes e deixar a parte da adição dos nós para um segundo momento. Enquanto se eu estivesse fazendo a adição dos nós na ordem que está sugerida aqui, eu teria que necessariamente terminar as 3, daí fazer o resize, daí eu iria configurar o cluster e só daí ele estaria usável. Então, só para ficar claro, eu vou fazer numa ordem um pouco diferente. E muito provavelmente eu vou parar esse vídeo no momento do término desse primeiro nó, onde o cluster já está no ar e eu já consigo criar VMs e usar. E aí eu farei uma continuação onde eu depois adiciono 2 nós a mais, faço o resize, mostro as diferenças e daí mostro a parte de H funcionando, todo o scale em vezes 3 e esse tipo de coisa. Então só para deixar claro a ordem
e a probabilidade de que esse vídeo vai conter no final só vai cobrir só a instalação do primeiro nó, e a segunda parte vai ficar num momento separado. Mas vamos lá para o terminal. Ok, estamos aqui no terminal. Esse é o meu primeiro nó. Eu vou trabalhar só nele por enquanto, depois eu adiciono mais 2 no futuro. Essas são minhas configurações de rede. Eu tenho o primeiro nó com a rede 172.176.0/23, onde nesse momento eu estou usando o IP130 nesse nó em particular. Eu tenho uma segunda placa de rede, que é um conversor USB, na verdade. Essa máquina é pequena, só tem uma placa, mas não tem problema, o USB funciona normalmente. Eu não tenho nenhum IP nessa rede. A rede que eu deveria estar usando nessa segunda placa é muito parecida com essa, a diferença aqui é 78 em vez de 76. Essa outra rede, se eu puser um IP dela aqui nessa placa, funciona. Tem um gateway nessa rede, acessa a internet, funciona tudo normalmente. Eu não tenho IP aqui porque essa placa vai ser usada pelo OVS mais tarde, então é importante que ela não tenha nenhum IP. E é isso, eu vou usar esse nó para fazer a instalação do meu primeiro nó aqui do Sunbeam. Vou começar instalando o Snap. Eu vou usar a versão Edge em vez de usar a versão Beta. Isso não deveria fazer muita diferença, é só porque eu prefiro pegar o nosso release diário em vez de pegar o Beta que é lançado de forma um pouco mais espaçada e, portanto, até um pouco mais estável. Mas para esse caso aqui eu quero pegar os últimos updates. Esse pacote chamado OpenStack vai trazer o comando Sunbeam, como eu já havia falado antes. E a gente já pode se programar aqui para rodar os próximos passos. Eu vou rodar antes só o comando sozinho, só para vocês verem o que acontece aqui. Quando eu rodo o comando Sunbeam, ele está terminando de instalar ainda. Quando eu rodar esse comando Sunbeam Prepare Node Script, ele vai construir em tempo real, em memória, um script que tem todos os passos necessários para preparar o Node e vai jogar esse script para a saída padrão na tela. Então, se eu quiser, na verdade, executar esses comandos ao invés de olhar para eles, eu deveria ou salvar no arquivo e executar aquele arquivo, ou fazer um pipe bash diretamente para que eles já saiam em tempo real entrando num shell e sendo executados, e o "-x vai mostrar de forma verbosa, né, com debug, o que está acontecendo. Eu não vou fazer essa parte aqui, tá, do new GRP, porque isso aqui eu já vou mostrar que aqui dentro desse script, ainda estava rodando, dentro desse script vai ter uma adição de um grupo para o usuário corrente que eu estou usando, que é o usuário Ubuntu. E infelizmente no Linux, quando você adiciona um grupo novo para um usuário, esse grupo só passa a valer se você deslogar e logar de volta. E aí esse new GRP está tentando evitar que eu deslogue e logue de novo, ativando o grupo em tempo real. Só que a maneira que ele faz isso é abrindo um novo shell, e isso tem umas certas consequências, para quem nunca rodou isso aqui antes. Às vezes você sai daquele shell, cai no anterior, o anterior ainda não tem o teu grupo, aí você tem que deslogar, fica confuso. Então eu não gosto muito dessa abordagem, eu prefiro sair e entrar de novo para ativar o grupo. Eu já vou mostrar como. Então eu vou rodar só até aqui o bash-x e não vou rodar essa segunda parte. Já vai concluir aqui a instalação do Snap. Eu cortei aqui um pedacinho para adiantar. Já está acabando. Ok. Então eu vou rodar primeiro sem fazer o pipe pro bash, só para vocês verem. Ele vai cuspir aqui na saída um script que faz várias coisas. Verifica sudo, instala pacotes, verifica se o usuário que está rodando agora é root ou não é,
adiciona o grupo lá que eu comentei, o grupo snapdaemon no usuário corrente, que no meu caso chama Ubuntu. Faz configuração das chaves de SSH, verifica proxy, instala snap do Juju, cria alguns diretórios e faz mais algumas coisinhas. Então, na verdade, eu quero rodar esse cara, ao invés de só olhar para ele. Desculpa, eu marquei outra coisa, vou marcar aqui de novo. Então aqui ele vai mostrar o que está fazendo, que é os resultados, basicamente, dele estar executando aqueles comandos todos. Terminou de rodar. Se eu der um ID agora, vocês vão poder ver que eu ainda não estou com aquele grupo lá, apesar de o comando ter sido executado aqui em cima. Isso já está no sistema, mas não está ativo nesse shell que eu estou rodando. Então eu vou sair, entrar de novo. E se eu rodar ID aqui de novo, eu já estou com um novo grupo aqui. Eu prefiro fazer dessa forma do que rodar aquele comando new grp lá. Então vamos lá. Próximo passo é o Bootstrap propriamente dito. O Bootstrap, se eu estivesse fazendo apenas de um nó com o objetivo de deixar para sempre com um nó, eu não precisaria passar esses 3 roles aqui, porque tanto a control quanto a compute já são default e elas já entram sozinhas, então eu não preciso especificar. Eu só especifico assim por extenso todas elas quando eu quero, por exemplo, acrescentar storage, que é o caso agora. Apesar de que não faz muito sentido criar um cluster de storage usando Ceph com um nó só, eu estou preparando isso para o crescimento futuro, onde os outros nós também vão ter mais nós de Ceph. Depois isso vai formar um cluster de storage distribuído entre vários nós. E para isso, a menos que eu queira mais tarde adicionar role de storage nesse primeiro nó, e aí vai ser um pouquinho mais complicado fazer isso, eu já deixo ele com a role de storage configurada desde agora. Então é isso que eu vou fazer. Só tem um outro agravante aqui, que é o seguinte: como eu estou instalando a versão Edge, não basta que eu instale o snap do canal Edge, eu também quero que o comando Sambin que está dentro desse snap na versão Edge instale todos os charms que ele vai querer instalar também do canal Edge. Porque senão, apesar do comando Sambin ter vindo do snap na versão Edge, ele vai tentar instalar todos os outros charms na versão stable. E eu quero que ele pegue tudo do Edge. Então, para isso, existe uma forma de você fazer override nas versões dos pacotes e charms e snaps e tudo mais que ele vai instalar, usando um manifesto. Se vocês quiserem saber mais sobre manifesto, aqui na documentação fala aqui, fazendo deploy com o manifesto. Basicamente, ele é um arquivo YAML que você põe configurações dentro. Essas configurações são aplicadas durante a instalação. Você pode até mesmo pré-responder perguntas que seriam feitas no console. Aí ele não vai te perguntar nada, ele só segue a instalação, ele já sabe todas as respostas. Caso você tenha esquecido de pôr alguma delas aqui, daí ele pergunta só aquela parte que você não colocou. Mas ele serve para muito mais do que responder as questões que seriam feitas na console. Você consegue pôr coisas a mais que na console não daria para fazer. Por exemplo, essa parte aqui de baixo, aqui do override dos channels do software, por exemplo, dizendo que você quer a versão candidate ou alguma outra versão específica de algum dos pacotes. E o próprio charm vem aqui um arquivo que vem já dentro do pacote dele, basta que você use, fica lá em Snap, OpenStack, current etc manifests, eu acho. Tem um arquivo Edge aqui que, se eu der um cat nele, vocês vão ver que ele basicamente é um YAML forçando todos os canais para Edge. É só isso, não tem nem muito segredo. Não é necessário você usar isso quando você está instalando a partir do canal stable. Então eu só vou acrescentar esse parâmetro no meu comando aqui do Bootstrap.
E estou explicando apenas para que vocês não estranhem. Então eu vou pôr aqui um "-m" e vou passar o caminho completo do manifesto que eu estou usando para fazer o override das opções de canal. Ele vai fazer algumas perguntinhas agora, depois ele vai executar algumas coisas, vai fazer mais uma pergunta, vai executar mais um monte de coisas e no final vai fazer mais uma pergunta. A primeira parte é meio rapidinha, eu vou explicar o que é. A segunda parte é bem mais lenta, pode levar até meia hora, talvez mais, dependendo da máquina que você tenha. Então nessa parte eu vou dar uma pausa no vídeo, eu vou acelerar um pouco para a gente não ter que ficar esperando. Mas aqui ele quer saber qual é a rede de gerência, que é a rede daquela primeira placa que tem IP já. Se eu rolar lá para cima eu vou poder copiar e colar. Então que é essa rede aqui. Com a diferença que ele quer a rede e não o IP. Então é 0/23. Ele quer saber se eu preciso usar proxy para acessar a internet ou não. No meu caso não. Se vocês tiverem necessidade é só responder sim, e daí dar as informações de IP, porta, usuário, senha, outras coisas. Que ele vai fazer um deploy de uma bootstrap de uma controller de Juju nesta máquina. Apesar de isso aqui não ser exatamente um Charmed OpenStack, que você precisa usar o Juju, os bundles e os charms para fazer a instalação de um OpenStack, existe uma nova ferramenta chamada Sunbeam que está fazendo toda a instalação para você de uma forma bastante simplificada. Por trás ainda é usado Juju e charms, então eu ainda preciso de uma controller de Juju. É isso que vai acontecer aqui. Ele vai fazer bootstrap dessa controller. Em seguida ele vai começar a acrescentar charms nessa controller de duas maneiras. Alguns charms direto no modelo do bare metal, que é onde a controller está. Um dos charms que vai entrar no bare metal é um micro-k8s, que vai instalar um Kubernetes. Daí ele vai criar um novo modelo tipo Kubernetes dentro daquele Kubernetes, vai acrescentar esse modelo no próprio Juju, e depois vai fazer um deploy de mais um monte de charms dentro desse modelo chamado OpenStack, que são charms que vão acabar sendo instalados como pods lá dentro do Kubernetes. Então tem parte do OpenStack que vai rodar direto no bare metal, tem partes que vão rodar dentro de um Kubernetes. E a diferença entre esses dois é que no bare metal você precisa ter a parte de hypervisor, a parte de SDN, de rede, a parte de volume do Cinder, e mais algumas coisas que obrigatoriamente você precisa ter no bare metal, não podem rodar dentro de container. Virtualização, por exemplo, precisa estar fora. Agora, todo o resto que é componentes do control plane, Keystone, Glance, Cinder, Hit, Otavia, tudo mais que vocês conseguirem pensar aí de control plane do OpenStack em si, que são serviços que estão rodando com APIs falando entre si, toda essa parte vai ser direcionada lá para dentro do Kubernetes, vai rodar como pods lá. Depois a gente pode explorar mais essa parte dos pods, onde eles ficam, como é que eles funcionam. Mas nesse momento o que importa aqui ele está fazendo o bootstrap dessa controller e em seguida vai começar a subir alguns charms lá. Enquanto a gente espera isso aí terminar, eu vou sair aqui um pouquinho e já volto. Ok, ele terminou de fazer o bootstrap da Juju Controller, agora ele realmente entrou na parte que ele quer começar a fazer o deploy de tudo que tem a ver com o OpenStack dentro dessa controller. Primeira pergunta que ele tem para mim é o nome dessa região. Região é basicamente o nome da instalação inteira do OpenStack. Você pode diferenciar que se você tiver mais de um OpenStack, você põe nomes diferentes neles. Esse nome aparece lá em cima do dashboard para ficar óbvio qual cluster você está gerenciando, se você tiver mais de um. No meu caso, eu vou aceitar esse nome default, mas pode pôr qualquer nome aqui. E em seguida ele vai começar a fazer deploy de algumas partes iniciais que são relativas à parte bare metal de tudo que eu falei agora há pouco. Então, novamente, isso aí vai demorar um pouquinho, já volto.
Ok. Ele tem uma pergunta sobre o range que ele deve colocar as APIs do OpenStack. Dentro daquela rede que eu acabei de informar lá em cima, que é a rede de gerência, eu tenho que reservar um range de uns 10 IPs mais ou menos. Eu não vou usar todos os 10 agora no início, na versão atual ele está usando só uns 3 ou 4, mas isso é para evitar que no futuro você tenha que expandir esse range e depois não consiga mais IPs livres, então ele já pede para reservar uns 10 agora. Esse range tem que estar dentro daquela faixa lá. E ele vai subir esses IPs extras na própria máquina. Então essa máquina, além de ter aquele primeiro IP que já está na interface lá, vai ter mais esses 10 IPs alocados nela mesma. Na verdade, esses IPs vão estar no cluster de uma forma geral. Então eles não podem estar sendo usados no resto da rede. Você tem que tomar cuidado para não atingir nada mais que já exista na rede quando você estiver informando esse range. No meu caso, basicamente a rede inteira está livre só para isso, então eu não tenho muita preocupação. Eu vou alocar só um pouquinho que eu preciso verificar o range que eu tenho reservado no meu MES aqui para isso. Já volto. Ok. Eu tenho que reservar do 51 até o 61. Na verdade, poderia ser 60, né, para dar 10 IPs, senão vai dar 11. Ok. Agora ele realmente vai fazer deploy do micro-k8s. É a primeira parte que ele realmente faz. É um charm que ele já está fazendo o deploy. Eu vou fazer um acesso paralelo aqui nessa máquina para mostrar para vocês o que está acontecendo por trás dos panos. Se você der um Juju Models aqui, você vai ver que existe um model já. Primeiro já existe uma controller, né, que é aquela que ele fez o Bootstrap lá agora há pouco. Ela chama Bean Controller. Dentro dessa controller já tem um modelo chamado Admin Controller. E se eu der um Juju status neste modelo, eu vejo que já tem algumas coisas sendo instaladas aqui, inclusive o micro-k8s que está se executando a instalação nesse momento. Eu vou deixar essa tela aqui do lado aberta. Eu vou diminuir um pouco a letra aqui para poder ver tudo. Eu vou dar um watch uns 5 segundos para não pesar muito para a máquina. Deixa eu colocar um color aqui para ficar mais bonitinho. Então pronto. Agora a gente vai conseguir ver aqui do lado o que está acontecendo. Nesse momento ele ainda está fazendo o deploy desse charm do micro-k8s. Quando esse charm terminar o deploy, ele vai haver um Kubernetes inteiro rodando aqui como uma das aplicações dentro desse nó. E aí em seguida ele vai criar um novo modelo que vai ser do tipo Kubernetes e vai apontar para dentro daquele Kubernetes, e daí vai começar a instalar mais charms lá dentro. Quando chegar nesse ponto, eu vou voltar aqui e vou trocar o status para esse outro modelo para que fique mais claro. Mas esse passo aqui ainda vai demorar um pouquinho, então eu vou deixar aí na tela e já volto. Ok, aqui o deploy do micro-k8s acabou, começou o deploy do micro-ceph. Aqui do lado vocês devem ter visto que apareceu mais um charm aqui na lista. Micro-ceph é mais uma das coisas que roda também no bare metal. Então ele vai terminar a instalação do micro-ceph agora, e uma das perguntas que ele vai me fazer após é qual o disco que eu quero adicionar no micro-ceph, que tem que ser um disco livre na máquina, não pode ser o mesmo que o SO está usando, então basicamente você precisa de pelo menos 2 discos. Pode adicionar mais de 2 sem problema nenhum. E já ele vai chegar nessa pergunta. Quando chegar, a gente volta aqui. Ok, a deploy do Microsoft acabou e ele está me perguntando qual é o disco que ele deve usar para colocar no cluster. Eu só tenho um disco sobrando. Essa máquina tem 2 ao todo. O primeiro já está tomado pelo sistema operacional.
ele fez um scan na máquina, percebeu isso e já me ofereceu o segundo disco. Ele está usando esse nome diferente aqui, porque se você der um ls nele, você vai ver que ele é um link para o SDB. E ele prefere usar os nomes que são by ID aqui. Se você der um ls nesse diretório, você vai ver que tem um monte de links aqui através de IDs para os discos de verdade lá no /dev/sta, stb, etc. Porque esses nomes aqui são estáveis, enquanto que as letras não são. Se você colocar um disco novo no sistema e rebootar, às vezes ele volta em ordem diferente, e isso não é bom. Então é sempre bom usar o nome com algum tipo de ID. Não precisa ser esse ID, pode ser o ID, pode ser outros tipos de ID. Existem vários aqui no diretório anterior. Tem label, tem part UID, tem path, tem UID, tem thename, tem várias coisas. Thename são nomes genéricos que você pode dar. O que importa é que esses nomes eles são estáveis, eles sempre apontam para o disco que naquele momento tem o dado que tinha no dia que você usou o link. Mesmo que reboot volte em ordem diferente, ele arruma os links. Então, ele está me sugerindo aqui usar o nome correto, né, o nome melhor forma. Mas é o SDB. Então, para mim está ok, eu só vou aceitar. Agora ele vai configurar o Microsoft para esse disco que eu acabei de passar para ele. O Microsoft já foi configurado, isso é bem rápido. Já deve estar fazendo alguma coisa lá em background. E enquanto isso, ele foi agora para o deploy de toda a parte de control plane dentro do novo modelo lá dentro do Kubernetes que já existe. Então eu falei agora há pouco que se você rodasse um models aqui, só tinha naquele momento só tinha um modelo, agora tem dois. E esse segundo modelo chama OpenStack, ele é do tipo Kubernetes e obviamente ele está rodando lá dentro daquele Kubernetes instalado pelo Charm do MicroK8s no modelo de cima. Então eu vou repetir aquele mesmo watch, aquela que eu rodei agora há pouco, mas agora eu vou dar no modelo OpenStack. Então aqui eu vou diminuir ainda mais a letra, tá? Desculpem, o objetivo não é ler o texto, é só ter uma ideia de como ele se altera em tempo real. Eu estou rodando um status agora no modelo do OpenStack em particular, que vai me mostrar todos os pods que estão nascendo lá dentro do Kubernetes. O Juju tem um mapa de 1 para 1 entre as units aqui dos charms e os pods lá dentro do Kubernetes. É fácil de vocês verem isso se quiserem. Eu posso dar um MicroK8s MicroK8s kubectl get e all em todos os namespaces, por exemplo. Na hora que eu rodar isso aqui, vocês vão ver que tem tudo que está nesse namespace chamado OpenStack e todos os pods, inclusive os serviços que estão aqui embaixo, de início eles estão mapeados mais ou menos de 1 para 1 com os pods, até que a escala dos pods seja aumentada. E tem mais alguns stateful sets aqui também. Tudo isso foi colocado aqui pelo Juju. Então você tem um mapa mais ou menos de 1 para 1 desses pods aqui com as units lá do outro modelo. Então não faz muita diferença qual dos dois você fica olhando. As informações são praticamente as mesmas. Eu prefiro olhar pelo Juju. Então eu vou deixar aberto aqui enquanto ele continua fazendo o deploy. Só para ficar claro, isso que eu estou fazendo aqui na direita é apenas uma curiosidade. Vocês não precisam ficar olhando isso durante o deploy. Pode simplesmente colocar para rodar o comando e esquecer. Mas eu vou deixar aberto aqui do lado porque eu acho interessante entender o que está acontecendo por trás. E essa é a parte do processo que vai levar bastante tempo. Então, de novo, eu volto quando tiver acabado.
Ok, a gente pode ver ali que ele acabou o deploy de todas as partes do control plane, começou a fazer deploy do Microceph, na verdade fazer algumas configurações do Microceph, e agora começou a fazer deploy da parte de hypervisor, que essa já está no bare metal. Então esse modelo aqui que a gente estava olhando já não vai mais ter nenhuma mudança. Só antes de sair daqui, eu gostaria de fazer duas observações rápidas. Primeiro, que vocês podem perceber que só tem /0 aqui em todas as unidades. Isso é porque só tem uma unidade de cada um. A hora que eu ativar o HA no control plane, que é a parte do resize, que eu só vou fazer depois que eu tiver pelo menos 3 nós, eu vou ganhar 1/1, 1/2 de cada uma dessas unidades e todas elas vão ficar multiplicadas por 3. E a segunda observação é que aqui em cima, no status do Horizon, do Charm, tem uma URL aqui, que é a URL que vocês vão precisar usar para acessar o dashboard depois que tudo estiver instalado. Então, caso vocês queiram voltar ali, é só rodar um Juju Status. Pode ser um comando bem mais simples que esse aqui, pode ser só Juju Status, e daí o nome "-m", o nome do modelo que vocês querem dar, que nesse caso tem que ser o OpenStack. Então, Juju Status "-m OpenStack, ele vai mostrar uma vez só o status, e aqui no Horizon vai ter o link que você pode até clicar nele e já abre direto no browser. Agora eu vou voltar a fazer o watch, só que dessa vez eu vou fazer do outro modelo, que é o Admin Controller, que é o modelo bare metal que eu já tinha mostrado lá em cima, os dois modelos que existiam. Esse é o anterior. Então aqui a gente pode ver que antes só tinha o Microceph e o MicroK8s. Agora já apareceu aqui um OpenStack Hypervisor, que é o que está acontecendo aqui ao lado, na esquerda. Está fazendo deploy das units dos Hypervisor, basicamente o virtualizador, a parte do Nova. Ele também demora um pouquinho, não demora tanto quanto levou a parte do deploy inteiro do control plane, mas demora. Então, novamente, eu vou deixar rodando aqui o watch nessa parte para vocês poderem ver a evolução, e vou aguardar terminar essa parte do deploy e já volto. Ok, o deploy, na verdade o Bootstrap terminou. Ele terminou com sucesso e está dizendo aqui que o nó já foi bootstrapped com esses 3 roles aqui. Então esse é aquele momento que eu disse lá atrás que o OpenStack já existe, já está instalado. Se a gente der um Juju status no model Admin Controller, tá tudo verdinho, tudo active. Se a gente der um status no modelo OpenStack, tá tudo verdinho, tudo bonitão. Então tá tudo pronto para usar. Eu vou até fechar esse shell aqui, porque agora a gente não tem muito mais o que olhar do lado de cá. O problema é que o OpenStack, apesar de estar instalado, para ele realmente ser útil, você ainda precisa fazer um monte de configurações nele. Você precisa criar um monte de coisa lá que eu já citei anteriormente. Se você não sabe fazer isso, não quer fazer isso, não tem configurações bem específicas que você quer executar, se você não vai pôr esse ambiente de produção, é possível ou provável que você não se importe e apenas queira que a ferramenta crie para você um modelo, um domínio com um projeto padrão de demonstração, para que você possa entrar e sair usando. E conforme você aprender, você depois vai tentar fazer as suas configurações mais específicas. Como eu disse lá atrás, eu vou inverter a ordem aqui um pouco, então eu vou ignorar a adição do segundo nó por enquanto. Eu vou ignorar a adição do terceiro nó, apesar de eu ter as outras duas máquinas. Eu vou separar essas coisas num vídeo posterior. Obviamente, então, eu também não vou fazer o resize, porque só faz sentido fazer ele depois que eu tiver os outros nós. E eu vou diretamente para a configuração. A configuração, ela vai me fazer um monte de perguntas. Aqui está os exemplos das perguntas que ela vai fazer.
Eu vou passar com vocês essas perguntas e explicando mais individualmente cada uma delas. E essa opção OpenRC aqui, na verdade, é um arquivo que eu estou dando o nome, que ele vai salvar dentro desse arquivo as credenciais de acesso à nuvem, para que você possa dar um source nessas credenciais lá no Shell e usar o command line do OpenStack para acessar o ambiente. Mais tarde eu mostro como isso vai funcionar. O que interessa agora é que eu rode esse passo aqui. Então, vamos lá. Rodando a configuração, ele vai começar a me fazer perguntas. Primeira pergunta é se o acesso a essas VMs vai ser apenas aqui da minha máquina local ou se vai ser da rede de forma geral. Se você pretende instalar um cluster, pretende ter várias máquinas, a chance é de que você queira remoto aqui, não faz muito sentido por local se você está instalando um cluster. Se você está indo lá naqueles 2 primeiros tutoriais, no single node, tanto no Quick Start quanto no Guided, você até poderia responder local. Ainda assim, você poderia pôr remote para acessar isso aí de fora, mas você poderia pôr local. Aqui para mim não faz muito sentido, eu vou com remote. Agora ele quer o range de IPs à rede, na verdade, que eu vou usar para VMs. Então isso aqui é aquela segunda rede, na segunda interface. Então aqui para mim vai ser 172.27.78.0/23. Isso não é a minha primeira rede é 76, essa 78 é a segunda rede. E ele quer saber qual o gateway nesta rede, é o ponto 1 mesmo, então, não, desculpa, não é. É 172.27.79.254. O ponto 1 eu uso em outro lugar, aqui eu uso o último IP, então, como é /23, então já está no segundo octeto, está no 79. Ponto 254 é o gateway nesta outra rede. Aí ele quer saber o range de início e fim, aonde ele pode alocar IPs para as VMs. Como eu não tenho mais nada nessa rede, eu vou deixar ele usar tudo. Então ele vai começar no 78.2, vai querer terminar no 79.254. Eu apenas vou corrigir aqui, porque senão ele vai tentar pegar o meu gateway. 27.79.253. Porque ele achava que o gateway era no 1, eu mudei para o 254, então agora o final eu vou mudar do 254 para o 253. Como eu já tenho uma VLAN configurada nessa interface, eu vou como flat, mas se eu estivesse usando uma interface onde eu pudesse criar VLANs, eu podia ir com VLAN aqui, aí eu poderia pedir para o OpenStack criar VLANs dentro dessa interface para mim. É um tópico um pouco mais avançado, não vou entrar nisso agora, eu vou como flat mesmo. Cria ou não cria para mim todos aqueles componentes que eu citei anteriormente? Sim, crie. Aí ele está sugerindo o nome de usuário para eu logar, demo e uma senha. Não se preocupe que essa senha vai estar escrita lá naquele arquivo que eu falei, então ele não mostra lá na tela agora, ele só está te dizendo o comecinho dela e asterisco para mostrar que ele está criando essa senha para você. Essa aqui é a rede que vai acontecer, vai ser criada dentro, é uma rede virtual dentro do tenant e ela vai estar escondida atrás de um roteador fazendo NAT, então essa rede não precisa necessariamente ser diferente das outras, ela não vai conflitar com nada. Eu vou aceitar o default dele, mas você pode preferir aqui uma classe diferente. Quais os name servers que vão ser usados para as VMs? Ele pegou isso aqui do meu host já está usando esse name server, já funciona, então eu vou aceitar, mas eu poderia fazer as VMs ganharem um name server diferente do name server que o meu próprio host usa, sem problema nenhum. Habilita ping SSH para as VMs? Obviamente que sim, senão eu não vou conseguir nem entrar nelas. Aí antes de eu criar VMs eu vou precisar mexer no Security Groups, eu não quero isso, então eu já vou deixar ele fazer isso para mim. E agora ele vai criar tudo isso que ele comentou ali em cima. As perguntas ainda não acabaram, tá? Ele ainda vai ter mais uma questão no final que eu acho que tem a ver com a placa de rede que ele quer, que eu quero que ele use dedicado para VMs. Então eu vou
voltar daqui a pouco quando ele terminar, porque isso aí vai demorar um pouquinho. Ok, ele já terminou toda a criação e agora ele quer saber qual é a interface. Ele já percebeu que só tem mais uma interface na máquina que por acaso não está em uso, não tem IP, segue as regras todas, então ele já está oferecendo ela para mim. Se você tiver várias interfaces, você pode digitar agora o nome da outra interface que você quer usar para isso. Para mim está tranquilo, era mesmo essa interface que eu queria usar, eu também vou aceitar o default. Agora ele vai aplicar essa interface que eu acabei de dar ali no hypervisor. Isso também vai demorar um pouquinho, eu já volto. Ok, terminou o deploy, terminou a configuração. Basicamente eu tenho já um OpenStack que não só está instalado, como está configurado e pronto para eu usar. Existe uma maneira de eu criar VMs dentro desse OpenStack usando o próprio comando Sambin. Isso não foi feito para ser usado em larga escala. Não é a melhor maneira de usar. É na verdade apenas um teste. E a documentação sugere isso. Eu vou fazer apenas para demonstrar. Mas isso aqui está longe de ser uma maneira que você no dia a dia vai usar, tá? Então não se preocupem que isso aqui não vai servir para quase nada. Mas eu vou mostrar aqui que eu posso dar um comando Sambin launch e daí ele vai criar uma VM chamada... ele vai criar uma VM baseada na imagem chamada Ubuntu com o nome de teste e já vai colocar essa VM dentro daquele projeto demo lá que ele criou ali em cima, porque ele já sabe onde pôr, esse comando já é prontinho para criar uma VMzinha de teste lá para você. Então vou rodar aqui apenas de forma demonstrativa. Então ele já sabe o que fazer, ele já sabe achar as credenciais que foram salvos lá naquele arquivo, mas também estão no database, então ele já pega lá do database direto, ele já vai conectar com a API do OpenStack, pedir para criar um VM, ele já sabe fazer tudo. Já vou mostrar como fazer isso fora do comando Sambin. Afinal de contas, como eu disse, esse comando não é ideal para ser usado aí no dia a dia. Você não vai ficar criando suas instâncias usando ele. Até pode, mas não é o mais comum. Só que já vamos adiantar aqui no tutorial, ele vai te dizer o seguinte. Uma das coisas que você precisa fazer no OpenStack quando você vai criar uma VM é ter uma chave de SSH cadastrada lá dentro do OpenStack para que ele coloque aquela chave na VM para você, senão você não consegue entrar, porque toda VM que ele cria, ela está com um password desabilitado por padrão. Isso é uma regra. Qualquer imagem dessas de cloud sempre vem com um password desabilitado. Então a única maneira de você entrar é tendo a chave. Se você não colocar uma chave, a VM não vai ter nenhuma, você não vai conseguir entrar, aquela VM vai ficar inútil. Então ele colocou uma chave que ele mesmo gerou, que ele mesmo já cadastrou lá dentro do OpenStack, que está salva nesse arquivo aqui. Ó. Então ela está dentro desse diretório .config, OpenStack, Sambin é o nome da chave de SSH. Ele está pedindo para usar essa chave em particular aqui nesse acesso. E de novo, isso aqui só está servindo para essa VM teste aí que ele criou, ou outras VMs que você venha criar com esse comando de launch ali do próprio Sambin, que novamente não é a melhor maneira de criar. Então isso aqui é um output que ele vai soltar na tela quando ele terminar, dizendo como você pode acessar aquela VM. Então se a gente for aqui fora, ele falou aqui para mim, ó, acesse aquela instância usando esse comando aqui. Então se eu copiar e colar esse comando aqui no prompt, eu vou conseguir entrar lá na VM. Então estou dentro dela, ela chama teste. De dentro dessa VM eu posso pingar alguma coisa no mundo externo, inclusive na internet, né? Eu estou saindo nateado por um router virtual que está usando um IP na minha rede provider, que é aquela rede 172.168.0/23. Ela tem um gateway, está saindo pelo gateway, o gateway está saindo aqui pelo roteador da minha casa e está indo para a internet, então tudo funciona. Agora, se a gente quiser realmente observar as melhores maneiras de usar o OpenStack, que é através do command line
ou através do ambiente gráfico. Eu vou mostrar aqui para vocês agora como fazer isso. Então eu vou sair aqui dessa VM. Se eu der uma olhada aqui, vocês vão ver que tem esse arquivo demo OpenRC, que tem as credenciais que foram criadas lá nesse ambiente demo para mim. Só como curiosidade, existe um outro comandinho do Sambin. Vocês podem dar um help aqui, tem vários comandos que vocês podem usar, mas em particular tem um que me interessa aqui agora, que é o qual que é? OpenRC. Então eu vou usar aqui Sambin OpenRC. Eu não me lembro como usa, então eu vou pedir um help. Basicamente você pode pedir, é só isso, não tem opção nenhuma, não tem parâmetro nenhum. Então quando eu rodar Sambin OpenRC, ele vai cuspir para mim as credenciais de admin do OpenStack. Então eu vou até desviar isso aí para um arquivo chamado admin OpenRC, para que eu tenha isso aí salvo, não preciso ficar rodando esse arquivo toda hora, esse comando toda hora. E agora eu tenho dois arquivos de RC, um deles é o admin, e se eu usar essas credenciais lá do admin domain, usuário admin e essa senha aqui, eu vou estar acessando o OpenStack de maneira administrativa. Se eu usar essas outras credenciais que estão no demo, OpenRC ao contrário, inclusive tem um bugzinho que ele não põe um fim de linha aqui na última linha. Eu gosto de editar esse arquivo, vir aqui no final e colocar uma linha em branco, e aí quando eu dou um cat aqui, agora ele não junta o prompt na última linha. De qualquer forma, isso não é necessário, tá? É só cosmético, o arquivo funciona da mesma forma. Mas se eu usar o domínio chamado users, o projeto chamado demo, ou usuário chamado demo, e esta outra senha aqui, eu vou estar acessando como um usuário deste domínio. Aí eu vou estar preso dentro daquele domínio, eu só vou poder fazer coisas que aquele domínio tem permissão. Então eu vou entrar pelo domínio demo, para vocês terem a sensação de um usuário, né, que é um usuário do OpenStack, mas não um administrador. E depois eu mostro que via usuário admin você pode criar outros domínios, criar outros usuários, fazer uma série de outras coisas. Então, a maneira de você fazer isso aqui pela linha de comando é dar um source nessas variáveis aqui. Então eu vou dar um source nesse arquivo e essas variáveis vão passar a fazer parte aqui do meu a maior parte do OS underline alguma coisa que faz parte do meu ambiente. Eu poderia ter dado um source no admin também, mas por enquanto eu quero apenas operar como um usuário comum. Então agora eu já posso dar comandos OpenStack. Então, por exemplo, OpenStack Server List. Esse comando OpenStack vai pegar as credenciais nas variáveis de ambiente que eu acabei de carregar, vai conectar na API do OpenStack. Ele já sabe onde a API está, porque dentro daquele arquivo também tem uma URL lá. Então ali dentro já tem tudo que ele precisa. Eu consegui conectar na API do OpenStack e trazer a lista de servers. Então aí vocês estão vendo aquela máquina teste que eu criei lá agora há pouco via o comando launch lá do comando Sambin. Então eu posso, ao invés de server list, eu posso dar um flavor list. Ele vai me mostrar todos os flavors que estão criados nesse momento. E esses 4 flavors foram criados durante aquele configure que eu rodei lá atrás. Eu posso dar um image list. Ele vai mostrar todas as imagens, nesse caso só existe uma, chamada Ubuntu, você pode acrescentar mais depois. Eu posso dar um network list. Vai mostrar todas as redes que eu tenho criadas. Nesse caso eu tenho duas, eu tenho uma rede interna do projeto, e se eu der um menos long aqui, ele vai me mostrar mais opções, então eu vou conseguir ver as classes de IPs também. Eu tenho uma delas que tem... não, ele não mostrou o IP aqui, mas eu posso dar um show na rede. Então eu posso dar, em vez de network list, eu posso dar um show nessa rede aqui em particular. Ela na external network, por exemplo, ela é a minha rede externa, da onde eu tenho as conexões com o mundo real. Eu posso dar um subnet list. Desculpe, aqui os
os IPs ficam nas subnets. Então eu vou dar um long aqui já direto para ficar mais fácil, mais rápido. Então eu tenho, por exemplo, a minha rede demo, onde eu tenho essa classe de IP aqui, que foi aquela classe que eu respondi lá no questionário, lá em cima, né, como a rede interna aqui, essa rede aqui. Onde ela está? Aqui. Já a rede externa é essa aqui. E é isso. Tá? São as redes do OpenStack. Aqui não vai adiantar eu entrar em muitos detalhes, mas é como o OpenStack funciona, criando essas subnets e depois permitindo que você coloque VM nelas. E eu posso também listar os routers. Ele vai me mostrar todos os roteadores que eu tenho nesse momento. Eu provavelmente só tenho um roteador, que é o do demo. Eu posso dar um show nesse um router show e listar esse router. Eu posso colar tanto o ID quanto o nome, desde que não tenha nomes repetidos, ele funciona. E aí aqui você vai ver que ele está plugado na rede externa com este IP aqui, enquanto ele está plugado na minha rede demo interna com esse outro IP aqui. E é isso. Essa é a maneira de você acessar ele pelo command line, e por aqui você faz tudo. Se eu der um search naquele admin OpenRC, eu vou estar vendo outras coisas, porque eu vou estar num domínio diferente. Daí eu preciso, para acessar domínios diversos, eu preciso pôr algumas opções a mais na linha de comando, mas de novo, eu não vou entrar muito em detalhes. O que eu quero mostrar é que se você der um juju status no modelo OpenStack, pegar essa URL aqui, vier aqui no browser, colar ela, eu vou acessar a dashboard do OpenStack e eu não lembro as credenciais, então eu vou dar um cat aqui no meu arquivo DemoRC. Essa URL aqui é do Keystone, tá? Não é a URL do dashboard, não adianta você acessar por aqui, você não vai chegar em lugar nenhum. O domínio é users, o usuário é demo e a senha é esta aqui. Deixa eu copiar ela aqui. Então vamos vir para cá, o username é demo, o password é aquela, eu vou até marcar aqui o olhinho para ver que eu digitei a mesma senha, e o domínio é users. Vou dar um sign in, e aqui eu vou logar como usuário demo dentro do dashboard. Essa máquina que eu estou usando, ela tem bem pouco recurso, tá? Então é por isso que várias dessas operações estão mais lentas, não se espantem. A máquina só tem 4 processadores e 16 GB de memória. Se vocês estiverem usando uma máquina um pouquinho melhor, tudo isso vai ficar muito mais rápido. Então aqui estou dentro do dashboard. Aqui eu estou logado como usuário no domínio users, no projeto demo. Eu posso ter vários projetos no meu domínio, então eu posso trocar entre eles por aqui. Aqui eu tenho algumas opções do meu usuário. Aqui, essa opção aqui no canto, ela me recupera o meu arquivo OpenRC, caso você seja um usuário de um domínio que você ainda não tem aquele arquivo OpenRC, porque o administrador criou o usuário para você e te entregou só o usuário e a senha, e daí você consegue logar aqui pelo dashboard, clicar aqui e recuperar aquele arquivo que depois você pode salvar no texto lá e dar um source nele e usar o OpenStack de linha de comando com esse arquivo que você acabou de baixar. Então se eu vier aqui em instâncias, eu provavelmente vou ver aquela VM que já existe, está aqui, ó, teste, foi criada. Ela tem um IP interno na rede 192.168.122, mas ela tem um floating IP associado, que é como se fosse o IP private e o IP público lá na Amazon, por exemplo, fazendo uma analogia. E eu consigo dar SSH para ela usando esse IP de fora, mas quando eu estiver dentro dela, ela vai ter esse IP aqui. É isso. Aí existe uma série de outras opções aqui no menu, que eu também não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. O meu objetivo era mostrar a vocês como instalar, como entrar e sair usando. E como vocês puderam comprovar, a instalação é muito rápida, muito simples. E vocês, eu não diria em poucos minutos, porque na verdade o tempo de instalação total é razoavelmente longo, né? Pode levar entre 1 hora e 2.
mas em poucas horas e com pouquíssimos comandos você tem um OpenStack instalado e funcional. Eu posso seguir adiante agora adicionando mais nós, dando resize no control plane e hoje eu tenho poucos, inclusive eu não consigo ver aqui os hypervisors porque eu não estou logado como admin, mas vamos fazer isso agora rapidinho. Eu vou dar um sign out, eu vou pegar aqui as credenciais do admin, o usuário é admin, o domínio é admin domain e a senha é essa aqui, então eu vou logar aqui como admin, a senha é aquela que eu acabei de copiar e o domínio é admin domain. Então agora, logando como admin, eu vou ter acesso a mais coisas do que eu tinha antes. Então aqui do lado vocês vão ver uma aba admin que não existia. Então se eu vier aqui nessa aba admin e vier no compute e listar os hypervisors, eu nesse momento só vou ter um hypervisor que é meu próprio nó, onde eu instalei, fiz o bootstrap agora inicial, que é o Node 1. Eu também tenho o Node 2 e o Node 3, que eu não adicionei ainda, mas quando eu adicionar, eles vão aparecer aqui nessa lista. Então, do ponto de vista geral do OpenStack, nada vai mudar. O OpenStack já está instalado com tudo que tem direito, você já pode sair usando, a parte de rede virtual já existe, a parte de storage já existe, inclusive o Ceph já está instalado, ele só tem um disco e um nó, o que parece ridículo, né? Um cluster de Ceph que só tem um nó por enquanto, mas é porque o meu objetivo é depois adicionar mais nós. Mas todos os recursos que eu preciso ter já estão aí. Então daqui para frente não tem mais o que mudar. Eu adicionar mais hosts quer dizer apenas eu trazer mais recursos para que quando eu criar mais VMs eu tenha mais hosts para colocar essas VMs. Mas eu não estou trazendo nenhuma funcionalidade nova para o ambiente. Todas as funcionalidades que eu poderia ter já estão instaladas. Então é isso. Eu pretendo lançar um vídeo de follow-up depois, com eu adicionando mais 2 nós, e depois voltando lá nos models lá do Juju e mostrando como todos aqueles itens do control plane que agora são 1/0, vai ter também 1/1 e 1/2, porque agora eu estou em HA. Eu posso entrar no Kubernetes, mostrar que cada nó de worker agora tem um pod rodando em cada um deles, isso traz a robustez para o ambiente, etc. Mas já cheguei no meu objetivo desse vídeo, que era mostrar a instalação e como entrar, como usar. Aqui, a partir daqui você já consegue criar VMs. Você pode vir aqui na parte de Identity, nos domínios, criar novos domínios que vão ter usuários completamente independentes. Você pode entrar num dos domínios e criar novos usuários. Então, é o OpenStack todo para você usar aí. E caso você ainda não tenha muita intimidade com o OpenStack, vá para o YouTube, procure por vídeos que ensinam a usar o OpenStack de forma geral. Praticamente tudo que você aprender sobre o OpenStack vai se aplicar aqui, porque esse OpenStack não teve nenhuma modificação em relação ao OpenStack Upstream quando ele foi instalado. As customizações que a Canonical fez foram apenas na distribuição e na maneira de instalar. O OpenStack em si é basicamente o OpenStack padrão. Então toda a documentação Upstream e todos os vídeos que você encontrar por aí, exceto de algum outro vendor que modifique muito o OpenStack dele, vai servir aqui. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Acabou ficando um pouco mais longo do que eu esperava, justamente por isso que eu estou separando o vídeo em 2 partes. Espero que tenham gostado e tento voltar em breve com uma segunda parte do vídeo. Muito obrigado, até mais.